Só para avisar o pessoal, então, que começou a ver de novo, a aula vai ficar em duas partes, tá? Porque aí são duas gravações. Isso. Deu. Já está contigo de novo agora. Obrigada. Todos me ouvem bem? Sim. Ótimo. E o slide também está aparecendo direitinho, né? Tá tudo ótimo. Tá. É porque é a primeira vez que eu uso o slide nessa plataforma, daí eu fiquei um pouco receosa. Antes de iniciar a aula, eu não podia perder a oportunidade de falar que eu não falo francês, tão pouco inglês. Então, assim, as pessoas de fora, né, que estão assistindo essa aula, vai ser no português mesmo e às vezes no português mal dizido, tá bom? Gente, tendo legenda ali em português, tendo subtitles, eu entendo super, tá? Então tá ótimo, assim é acessível a todos. Mas Deixa eu então, entender, a Tati Rocha estava na França, é isso? minha filha, tá em tudo quanto é canto. Tava, Nossa, Helena. Eu tô só o pó. o mundo é Oh, que pequeno pra Tati, minha legal. filha. Aproveita, querida, aproveita. Pode Vou conhecer deixar. esse mundão aí. Pode É. deixar. Então, a minha aula, ela é continuação do Evangelho, né? E eu vou falar sobre o capítulo 9. A gente fala muito sobre esse capítulo, sem propriamente dizer sobre ele, porque nesse capítulo a gente fala sobre alguns arquétipos e também a gente fala sobre as soluções que o Evangelho sempre traz e que a gente comenta muito, como a paciência. A gente também vai falar sobre a cólera, a irritação e também tentar trazer outros arquétipos associados a essas características que trazem nesse capítulo. Então, o capítulo 9, ele fala sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Eu trouxe uma aula, achei engraçado, né? Porque hoje o meu dia, ele foi muito agitado e eu tô um turbilhão. E aí eu esqueci que eu tinha montado esse slide com a bonequinha ali assim, ó, respira, e ela tá ali mexendo o tempo todo, né? De respiração. Então, eu vou fazer uma proposta aqui para todo mundo, até para pegar o próximo slide que eu já tinha trago. Eu trouxe uma prece que, na hora que eu fui montar essa aula, ela me veio de intuição para colocar bem no início dela, para a gente só se conectar com o tema. Então, eu sei que já foi feita a abertura, sei que já a espiritualidade está acompanhando a gente, mas se me permitirem, quero ler essa oração e queria pedir para todo mundo fechar o olho e só escutar a minha voz com essa oração e tentar se conectar com o seu eu interior, para a gente falar um pouco sobre essa mansidão, um pouco sobre a pacificação, a união com Deus. Então, essa prece, ela vem da coletânea de preces, página 407 do capítulo 28. Quem tiver curiosidade, eu acredito que seja no final do Evangelho, se eu não me engano, tem várias preces, e cada uma traz sobre uma reflexão. Essa que eu trago é o ato de submissão e resignação, que encaixa bastante com o tema de hoje. Então, vamos fechar só o nosso olhinho e respirar fundo. Vamos dar uma relaxada. Vamos agradecer o tema que a Cris trouxe antes, agradecer o nosso dia, agradecer todos esses aprendizados que dão suporte para que a gente consiga compreender todos os temas que a gente traz nas nossas aulas. Vamos orar essa prece, onde, meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo de aflição, que venho de experimentar como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de suportá-lo sem lamentação,
Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua assim para o meu adiantamento. E que assim seja. Essa prece, ela casa muito com esse capítulo 9, porque ele fala justamente sobre a paciência, né? Essa pacificação que a gente vai falar um pouco melhor depois. E o ato de submissão e resignação, ele também é comentado no seguinte ponto de que o ego, ele tem essa faceta orgulhosa, então ele jamais se rebaixa, né? Ele tem essa comparação de rebaixamento e elevação como uma competição, mas que na verdade nada disso é verdadeiro, na verdade nada disso é verdadeiro, é um ato ilusório. O ato de submissão e resignação seria só a compreensão e aceitação com o coração a tudo que nos acontece. Por isso, no ato da prece, que a Cris tanto fala, é muito importante que a gente, às vezes, consiga compreender essas preces da coletânea, quais são os sentidos delas, o porquê que a gente está orando por submissão e resignação, o que a gente está pedindo, o que a gente está conversando com o nosso eu interior sobre, né? E nada mais de quando a gente estuda o Evangelho, não deixa também de ser uma oração. Quando a gente internaliza as palavras que a gente está, né, visualizando e tentando compreender. Eu queria deixar em aberto aqui, quando alguém quiser falar, só levantar a mão. Eu acho que eu consigo ver. Se eu não conseguir, a minha universitária Cris me ajuda. E é isso, tá? Vamos para o próximo. Propriamente dito, os temas Ô, abordados. Maria Laura, Oi. terias como mandar só o slide dessa prece depois lá no grupo, por favor? Claro, com Será que é certeza. possível? Eu tentei fazer um Uhum. print aqui, mas não funcionou. Não, Achei manda sim. maravilhosa essa prece. Obrigada, tá? Nada, manda sim. Então, como eu estava comentando, os temas abordados nesse capítulo, ele se inicia com as injúrias e violências, fala depois sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e resignação, e finaliza com a cólera. Então, sabendo que vivemos num mundo dualístico, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque a dualidade, ela é uma lei que para mim fez muito sentido, de questão de ponto de vista e de compreensão, né? Talvez aqui para vocês uma outra lei que a gente já estudou aqui faça mais sentido. Para mim a dualidade no mundo terreno, ela faz muito sentido. Então, como que eu vou conhecer o que é a pacificação, o que é a paciência, o que é ser brando e pacífico, se eu não reconheço o que é uma injúria, o que é uma violência, o que é uma cólera? Então, eu preciso visualizar, né? Eu preciso identificar, não me segregar, mas preciso entender o que é este movimento, para que quando eu faço o contrário, eu compreenda o que é esse contrário. E não faça mecanicamente, sem compreender a vida, né? Essa não é a proposta de Deus. Então, iniciando sobre as injúrias e violências, eu trouxe recortes, né, do Evangelho, e sobre eles a gente vai discutindo e conversando. Essa é a primeira parte que eu retirei de lá. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Raca significa, naquela época, um homem de má conduta. O que Jesus quis dizer, né, sobre essa passagem, né, com a minha interpretação? Quem quantifica e quem tem essa questão de comparação é o ego. E como Deus criou tudo e de tudo se fez benéfico, até nesta comparação a gente consegue compreender e tirar proveito disso beneficamente. Ou seja,
Em diferentes graus evolutivos, a gente consegue ter compreensões diferentes do mesmo assunto. Até nesta máxima que Jesus falou, ele traz esse assunto, onde ele diz assim, ó, que aquele que... O Jorge fala muito disso em outras palavras, eu não sei ditar corretamente, mas ele fala, aquele que julgar pela espada será julgado, alguma coisa assim. É isso que Jesus traz aqui. Se tu condenares o teu irmão por um julgamento feito pelo teu ego, esse julgamento é que te condenará posteriormente, né? Naquele momento, na verdade, né? Mas a gente fragmenta. E Jesus ainda fala, cara, para Deus, pouco importa se é um julgamento ou se é uma morte, entende? O grau de... me fugiu a palavra, não é de dificuldade, mas é realmente o grau da situação, quem define é o ego. Para Deus não Intenção? existe isso, pode ser intenção, Cris, a palavra realmente me fugiu, mas não é Deus que quantifica isso, somos nós egóicos que quantificamos e comparamos, né? Para Deus, uma palavra para o meu irmão tem tanto peso quanto aquele que mata, e é bem forte dizer disso, mas os dois atos intencionalmente são contra a lei. E para Deus, o que vale é aquele que entra para a lei e se converte a ele. Então, para a gente compreender que não é porque no nosso ego eu não matei, eu não sou culpado, não, pela espada tu serás julgado quando tu julga teu irmão pela espada. Então, que a gente compreenda que o julgamento ele é tão importante do que um ato físico, do que um ato de força, do que um ato de revolta, né? E Jesus traz isso muito bem, né? Ele fala ali embaixo ainda, por essas máximas, Jesus dá da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Então, o que ele quer dizer com isso? É um resumo do que eu falei agora. Ele, como a gente comentou no primeiro capítulo do Evangelho, quando ele veio para trazer um Deus mais amoroso. Então, a lei que Jesus nos mostra é uma lei que abraça os nossos comportamentos da época, nos explicam os comportamentos que a gente perpetua até hoje e tenta, por amor, por paciência, por afabilidade, tentar compreender e converter esses pensamentos. Então, ele mostra com todo o carinho do mundo de que a condenação é um ato anti-lei, mas que existe um movimento contrário a isso. Por isso que eu falei da dualidade. Jesus mostra essa dualidade e, além de mostrar onde estamos, ele mostra como deveríamos estar. Eu acho que alguém levantou a mão. Eu só não consegui ver quem. Eu levantei, não sei se foi só eu. Aqui aparece a Tati. Uhum. Pode falar, bem. Isso que tu falou agora, da questão do julgamento, me lembrou muito a conversa que a gente teve na quinta-feira sobre a gente ser menos rigoroso com quem comete erros que a gente não aceita, né? E aí a gente estava levando em consideração, sei lá, alguém que matou, roubou, estuprou, enfim, né? Na aula de quinta. E isso eu acho que vai bem de acordo com o que tu acabou de falar, porque querendo ou não, quando a gente está sofrendo alguma dificuldade da vida, seja qual ela for, a gente não sabe por que ela está vindo, a gente sabe que simplesmente tem uma dificuldade em andamento que a gente está tendo a oportunidade de expurgar, de aprender, enfim, de traçar uma nova trajetória, né? E será que a gente, da forma com que julgamos os outros, será que quando a gente soubesse dos nossos erros, sabe? Será que a gente teria a mesma linha de raciocínio de julgamento, né? Tipo, eu não mudo minha opinião é essa, eu acho que a pessoa tem que sofrer mesmo, no sentido de julgar mesmo, né? Não no sentido de ir de acordo com a lei.
Não sei se ficou claro o que eu falei, mas enfim, eu achei que casou bastante com o que a gente começou na aula de quinta. Eu acho que foi bem complementar até para que isso se expandisse mais ainda, né, sobre o entendimento. Obrigada. Eu que te agradeço, amor. Casa, realmente não tinha pensado nisso, não. Obrigada por trazer. E também, só para fechar essa tua ideia, né, e deixar aí em aberto, quando a gente julga, faz essa separação, né, que Jesus aqui está trazendo, a gente esquece que todos somos uno, e que quando meu irmão erra, automaticamente eu erro. E quando meu irmão sofre, eu também sofro. Então, quando eu julgo, eu não estou julgando o meu irmão, eu estou me julgando. Por isso que ele fala ali que quem julga merecerá ser condenado ao fogo do inferno, porque ele não está julgando o próximo, ele está se julgando. Então, não é o julgamento em si, não é o objeto, e sim o ato de julgar, né? Então, é o ato de condenar, a intenção de fazer este movimento. Deus é muito profundo, Deus está lá no nosso íntimo, então nada mais justo do que ele visualizar as nossas intenções, e não os nossos externos, e sim o que é interno que movimenta e traz isso tudo para fora. Tá aí o porquê da gente trazer o evangelho interior, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Tá bom. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é exatamente isso que eu acabei de falar agora. Para Deus, que é a nossa essência, né? Esse Deus, eu nunca lembro se é imanente ou transcendente, não sei. Eu sei que o eu sou que está dentro de cada um, que nos conecta como um uno, ele está dentro de nós, ele é o nosso interior. Ele não está preocupado com o que está no nosso externo, ele está preocupado com o que internamente nos movimenta para fazer o externo. Então, a gravidade, essa era a palavra, gravidade. A gravidade dos nossos atos, elas já são consequências de um movimento interno. Então, quem quantifica esse exterior é o ego, mas quem avalia o interno é o eu sou. Para Deus é isso que importa. Por isso que o julgamento para ele, né? Por que a gente ainda classifica isso como uma reprovação tão severa? Porque essa pergunta ela já carrega uma densa quantidade de máscaras, né? Quem que quantifica, que é isso que eu estou falando até agora, é o ego. Quem que acha que existe reprovação é o ego, porque ele busca aceitação. Quem que bota o rigor é o ego, porque ele se revolta e rejeita tudo que vem contrário do que ele acha correto. Quem que sente o vazio é ele, porque do vazio ele veio. Então, quando a gente começa a juntar esses conhecimentos, a gente consegue interpretar e visualizar onde que o ego está se manifestando, né, exacerbado. E tendo visto isso, uma pergunta dessa traz falta de responsabilidade para as nossas atitudes e escolhas, que foi o que eu trouxe ali no lado, né? Aquelas anotações ali do lado são minhas. A gente precisa ter responsabilidade no momento atual, no momento presente, estar no aqui e agora para compreender o porquê, por exemplo, que eu acho que o que está acontecendo comigo é uma reprovação. E por que dessa reprovação eu acho que ela é tão severa? Porque eu me acho coitada? E porque eu não acho que é justo o que está acontecendo comigo? Mas quem que julga isso? Por que eu estou me colocando no lugar de juiz? Por que eu quero assumir essa posição? São questionamentos que a gente deve se fazer quando passamos por qualquer situação, porque em todas elas a informação está ali presente. E ainda fala ali, ó, que eu coloquei saber escolher e viver no momento da escolha, né? Quando a gente começa a fazer essas reflexões, a escolha, ela se faz no agora. Ela não se faz mais, eu escolhi aquilo e não sei o que e tal. Ela não se traz como uma reflexão. Ela se traz como uma atitude no momento presente.
E isso cada vez mais praticado, mais instintivo, digamos assim, né, mais natural se torna. E essa é a nossa proposta, pelo menos eu trazendo isso aqui para vocês é a minha proposta, e é o que eu me proponho todos os dias. E ainda ele continua ali embaixo, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Aqui também vejo perfeitamente a dualidade tentando explicar. Porque se Jesus mostra aquilo que eu comentei, que é um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Deus que tem como fora da caridade não há salvação, tudo que for contrário a isso é contrário à lei dele. E a lei dele é o que nos deixa uno. Então, se for contrária a essa lei que nos unifica, nós nos separamos, nós nos fragmentamos. Fica mais fácil de entender assim com essa lógica, né? Acredito eu. Então, entre eles, a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Viu? Ele traz basicamente isso. Se eu sou contrário à lei de amor que nos deixa juntos, eu estou apoiando e escolhendo no momento presente o insulto a todo ato de amor, escolhendo meu lado instintivo, entretendo com ódio, com revolta, com animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Trazer isso não significa a condenação no parágrafo anterior. Isso traz uma reflexão para justamente a identificação de onde estamos no nosso processo. Então, é aquilo que eu falei na primeira parte. A internet está ruim. Na primeira parte, se eu não sei que eu sou egóico neste momento, como vou saber ser humilde num próximo? Eu preciso saber me situar, eu preciso saber onde estou, para onde devo ir depois, entende? Então, ainda trouxe outra reflexão em cima disso, né? Porque aqui ele está falando muito sobre a condenação de julgamento falado, né? Palavras são energia de Adão. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Tá só deu falhando uma para falhada. Ah, tá. falhas. Ah, tá. É porque a Tati gritou lá da cozinha. Amor, caiu. Aí eu fiquei, ah, não, caí. Ah, então tá. Eu vou continuar, tá? Palavras são energia dissipada que percorrem os ouvidos e que nos proporcionam uma troca para que se tenha uma relação do nosso mundo interior com o exterior. Vivo o agora. Por quê? A palavra ela é uma condensação de energia. A gente aqui nesse mundo terreno, a gente precisa desse meio de comunicação que é palpável, que ele precisa ser escutado, tanto que as ondas sonoras são energias em ondas, que a gente consegue receptar pelos nossos ouvidos, interpretar na nossa mente para que a gente compreenda e tenha uma relação com o mundo exterior, seja ele com o irmão, seja ele com uma situação. Então, que a gente veja a importância que é desse movimento de condensação de energia, para ver o que a gente profere e o que a gente está emanando para o universo, para com o outro. Por isso que ele fala, tenha humildade com Deus, de enxergar onde você está, para que a caridade seja o próximo passo. Para eu ter caridade com o próximo, que é uma extensão minha, eu preciso ter caridade comigo e com Deus. Senão eu não consigo praticar. Alguém quer comentar alguma coisa? Jorge? Presente. Tudo bem? Tudo bem? Não, tá tudo ótimo, Maria. Vamos em frente aí. Tá bom. Então, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. O que Jesus quis dizer com estas palavras, tendo ele dito para renunciar aos bens desse mundo e prometendo os dos céus? Eu queria ouvir vocês.
antes da gente refletir sobre a ideia que me veio, que não é a única verdadeira. Quando vocês leem essa frase, que é a clássica desse capítulo, queria saber o que vocês entendem sobre. Pode falar, Fabrícia. Brandura não tem um pouco a ver com a ausência de julgamento? Sim. Porque, assim, ó, eu fiquei pensando, o que é ser brando, o que é agir com brandura? A primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, é agir sem julgamento, sem opinião, sem... Quer dizer, não é opinião a palavra certa, mas assim, sem atribuir um valor, um peso de valor, sabe? Sim. Que todo julgamento, ele define alguma coisa. Então, a hora que eu digo que eu não gosto da pessoa porque a pessoa é assim, primeiro, não tem brandura no que eu estou falando. Segundo, tem um atributo de valor, é um valor que eu estou dando àquilo. Aí é nesse sentido que eu pensei, então, primeira coisa que eu entendo por brandura. Brandura, para mim, é ausência de julgamento. A ausência de tributo, de algo que expressa um valor, seja ele até positivo ou negativo, não sei. Enfim, né? Acho que sei por aí, para dar um pontapé inicial aí para a discussão. Alguém quer contribuir com o pensamento da Fabrícia? Cris? E mais uma coisa, para ter esse atributo de brandura, tem que ser muito leve, muito calmo, muito manso, sabe, nesse sentido, assim, eu acho que tudo são sinônimos. E, né, por aí, acho que Maria? permeia. Oi, Oi, Maria. Jorge. Fala, amigo, porque eu tenho que botar meu computador para carregar, tô te ouvindo. Brandura, gente, a definição de brandura é a capacidade de enfrentar o mais forte sem temê-lo, ok? Então vamos pegar isso para o evangelho interior. Você olha para o seu medo, para a sua raiva, e você enfrenta aquilo com brandura, você absorve aquela energia, sem temer aquela energia. Isso parece uma coisa fácil, mas muito de nós não para observar os pensamentos, porque nós temos medo dele. Então, essa capacidade, ela permite, não é, que a gente não desequilibre ao enfrentar o mais forte. Porque a gente não o teme, não tem medo dele. E a gente contrapõe com bondade, não é, com indulgência, que é aquilo que a Fabrícia diz, está mais para indulgência. Né? A capacidade de não condenar, de não censurar, de não atribuir valor, como ela mesma falou. Tá bom? Então, nós precisamos da brandura para possuir a terra. Aí a Maria vai explicar o que é esse símbolo da terra, porque aí, se eu falar, aí eu vou estar dando a aula da própria Maria. Então, vamos em frente. Só um pouquinho, Jorge, então só recapitulando para gravar bem aqui na minha cabecinha. A brandura seria o estado ou o momento, digamos que é quando eu consigo absorver um sentimento ou um pensamento mais forte do que eu. Em outras palavras, seria isso? É a capacidade que eu tenho de absorver? Exatamente. Tá. Esse capítulo do Evangelho, Fabrício, ele trata exatamente disso. Por que você precisa ser mansa, branda? Porque você precisa absorver, não é, os teus próprios sentimentos, que são, que a Maria acabou de falar ali, de violência, de insensatez, de raiva, de cólera, não é, de ódio, de ressentimento. Você precisa, né, enfrentar todos eles. Mas só pode ser enfrentados com brandura. Mas a Maria vai explicar melhor. Vamos lá, Maria. Eu gosto quando tu explica, mas tudo bem, eu respeito a tua decisão.
Então, tá, alguém mais quer trazer alguma reflexão sobre essa frase? Porque a gente fala bastante sobre ela, né? Em diversas palestras que eu já escutei, por exemplo, no Ceará, muitos falam sobre essa frase. A minha mãe não quer falar nada, minha mãe. Não, a tua mãe não quer falar nada, ela tá só ouvindo hoje. A minha mãe só fala na aula da Tati. Tá gravado isso. Não, eu só queria colocar, Maria Laura, e para mim a surpresa, eu sempre achei que brando e manso, né, nesse contexto, tinha o mesmo significado. Bem impressionante saber que não é a mesma coisa. Eu acho interessante também, assim, ver essa questão. Eu também, muitos termos que trazem no Evangelho, para mim, são descobertas, né? Principalmente quando tu pega o Evangelho desde o início e tu começa a ler. Eu e a Tati, a gente está fazendo isso toda segunda-feira no Evangelho do Lar. A gente agora começou a ler o Evangelho desde o... Esqueci o nome, mas desde a introdução, para começar a compreender. E o Evangelho, ele é muito rico, com muitos termos, e o que é mais maravilhoso nele ainda, essa foi a reflexão que eu consegui pegar agora, por exemplo, do Jorge explicando pra gente o que é brando, é de que tudo está casado, tudo está unificado. Então, não tem como eu ser branda sem eu ser pacífica, sem eu ser mansa, sabe? Tá tudo junto. Então, compreendendo um, automaticamente o outro vai estar interligado. Porque quando eu caminho para esse lado, para esse entendimento de coração, eu ando para a unicidade. Eu saio da fragmentação para ir justamente para o uno. E no uno se é tudo, né? Então, tudo vai estar casado, tudo vai estar muito junto. Eu vou passar para o próximo, tá? E aí a gente vai entender melhor o que eu quis dizer com essa frase, mas gravem ela. Quando se traz um símbolo, que é o que o Jorge falou, da Terra, vou trazer a minha compreensão sobre. Atualmente a gente está encarnado num mundo que é material, é condensação energética, tanto que a gente comentou ali atrás que até a fala, né, as palavras, né, são condensações de energia que são emitidas por ondas. Então, até nessa sutileza existe uma condensação energética. Quando a gente fala sobre ali na pergunta que ele, mas como assim Jesus falou que os brandos e os pacíficos vão possuir a terra, sendo ele aquele que diz que devemos renegar tudo que aqui é de mais importante para que a gente possua o reino dos céus, né? É justamente isso. Não são coisas contrárias, são coisas unidas. Jesus nessa fala ele traz que tudo criado por Deus, como eu coloquei ali, é benéfico. A gente precisa lembrar disso, a gente precisa botar isso na nossa cabeça de uma forma que isso seja uma das primeiras coisas que apareçam quando a gente se questiona sobre Deus ou sobre alguma situação. Porque na situação sempre há Deus, por mais que eu não veja ou não queira ver. E se há Deus, há um benefício, porque Ele é benéfico. Então, quando Jesus trouxe aquela máxima ali, dizendo que os brandos e os pacíficos possuirão a terra, tendo a gente, neste momento de compreensão, o mundo materialista, Jesus traz a terra como se fosse um semeio, como se fosse um plantio. Ele não traz a terra como se fosse o objeto final de evolução. Ele traz a terra justamente como se fosse um semeio de atitudes. A terra de plantar, a terra de cultivar algo. Então, os brandos e os pacíficos compreendem que aquela terra onde eu vou semear, ela é um meio para o meu objetivo que se encontra nos céus. Ela não é o final do meu cultivo. Ela não é só o meu cultivo. Ela é o caminho para a minha evolução. Não sei se eu estou sendo clara. Mas se Deus criou esse mundo, e esse mundo é material, ele é condensação energética, ele tem de ser útil. Isso aqui é útil. Tudo que a gente vivencia e tem de troca e experiência é útil. Que a gente faça
dessa terra, onde os brandos e pacíficos a possuirão, um plantio, para que a gente entenda a brandura e a pacificação neste plantio. Porque é só a partir disso que a gente realmente vai possuir esse aprendizado. É a partir disso que eu possuo a minha colheita de uma forma que eu entendo que isso é só um meio e não o meu objetivo final de acúmulo. Então, eu fiz aquele esquemazinho ali, acabei nem falando dele, mas na minha fala eu já trouxe ele, né? Nós, inseridos nesse campo, temos este caminho que seriam os bens da terra. E quando visualizado por Jesus, por Deus, ele traz que o caminho são os bens da terra e o objetivo seria no reino dos céus, né? E quando isso é invertido para uma visão egóica, a gente tem como se fosse um caminho interrompido, só para a gente entender um pouco, né, isso que Jesus quis trazer. O caminho interrompido seria como se o meu objetivo fosse os bens da terra, como se só importasse, por exemplo, eu estar plantando tomate e não crescer o tomate. E eu ficar vidrada do porquê que não está crescendo tomate e ficar irritada e querer o tomate. E aí finalmente cresce um tomate. Aí eu olho aquele tomate, meu Deus, como eu queria aquele tomate. Aquele tomate bem suculento, bem docinho e tal. Eu vou pegar o tomate, ele não é nada daquilo. E aí eu me decepciono. E eu vou lá e planto outro tomate, porque daí eu vou pensar, não, se eu plantar outro vai dar certo, porque eu devo ter feito alguma coisa de errado. Olha quanta informação só nesse ato de plantação eu perco por estar colocando como objetivo final o tomate. Quanta informação a gente perde por ver somente o externo e não o interno que movimenta o externo. 2 pessoas levantaram a mão. Eu não sei quem levantou primeiro. Eu acho que a Fabrícia já estava com a mão levantada, é o Jorge. Já estava antes da outra fala, não sei. Ah, tá. Sim, desculpa. Não, Então, posso tudo falar, bem. não? Sim, senhor. Ô, Maria, eu queria agregar valor em tudo que você falou, que, sinceramente, foi bem maravilhoso, né? O símbolo da terra é, como você disse maravilhosamente bem, onde a gente semeou, mas vai ter que colher. E onde a gente pode fazer uma nova semeadura. E por que precisa ser brando, manso? Então, como eu expliquei, a brandura é a capacidade de enfrentar o mais forte sem lutar e sem temer. Você não vai fazer uma nova luta, você não vai ficar com medo. Então, você é uma pessoa que você sabe que você tem raiva. Isso foi a semeadura do passado. Não é? Você vai ter que colher essa raiva. Essa raiva vai chegar até você. Vocês lembram quando a gente fala, olha, os teus pensamentos são só informação de como agiu no passado? É a colheita. A partir dessa raiva, você vai fazer uma nova semeadura, que seria a mansidão, a capacidade de ser brando, sereno. E por que precisa ser brando? Porque só assim você vai conseguir ver. Porque se você se deixar toda vez se dominar pelo seu instinto, seja ele qual for, mágoa, ressentimento, ódio, vingança, ambição, ingratidão, sei lá. Se você deixar que esse sentimento te domine, então você não está sendo brando. Brandura e mansidão é a capacidade de você conquistar autocontrole e autodomínio na colheita daquilo que você semeou no passado. Se você colher isso com brandura, vendo sua raiva, sem praticá-la de novo, sem se comportar de novo como raiva, você pode semear a brandura. Então, brando, manso, sereno, calmo, paciente, é que te dá a condição de você ver os teus pensamentos, dominá-los, controlá-los e fazer uma nova semeadura. Lembrando, como a Maria está dizendo aí fantasticamente bem, a questão da dualidade. Em tudo você pode oferecer outra face. A face da revolta é a mansidão, é a calma, é a brandura, não é? A face do medo
é liberdade, é você ter brandura para enfrentar as coisas sem temer. Então, tudo tem, mas você só vai conseguir o autocontrole sendo brando e manso. Senão, aquele instinto já te dominou. Então, tudo já está perdido. Não há semeadura nova, há uma repetição, há um círculo contínuo do qual você está gerando inércia e energia no mesmo movimento. Por que isso é importante? Porque quando chegar lá na parte da obediência e resignação, que é o Lázaro que escreveu, e é um texto muito fantástico, vocês vão descobrir por quê. E para o nosso dia a dia, esse é o exercício. Conquista de autocontrole e autodomínio sobre nós mesmos, desnublando, ou seja, tirando a obnubilação da mente, a fumacinha, que não nos deixa enxergar, que nos tira a capacidade de discernimento, só pode acontecer a partir da mansidão, a partir da brandura, a partir da calma, onde você vai olhar para você mesmo e você vai enxergar todos os seus impulsos e vai ter controle sobre eles, e não que eles te controlem. É isso, gente. É um tema muito fantástico. Se não entender isso, não vai entender mais nada. Até que o próximo capítulo ele vai dizer que a misericórdia começa com a brandura. Tudo começa com a brandura. Tudo começa com a mansidão. Se você não é manso, todo edifício vai desabar. Porque os instintos vão te dominar. Se você não tiver controle e domínio sobre si mesmo. Então, é isso que a Maria está falando. O tomate novo só vai nascer a partir do controle da terra, né? De você receber a colheita e saber, eu não quero mais plantar espinho, eu quero plantar um tomate novo. Aí você controla os espinhos, controla aquela terra que não é boa, para que aquela terra seja fertilizada agora com bons sentimentos e que gerem uns tomates bem doces para a Maria comer bastante, porque ela está muito magrinha. Tá bom, Maria? Obrigado, Maria. Mereço. Ô, Pode Maria, falar, só... Fabrícia. Fábio, você Ah, quer tá, falar? desculpa, Cris. É que a Fabrícia levantou a mão. Não, pode. Eu achei que ainda estava levantada. Pode falar. Ô Jorge, eu queria dar um exemplo, posso? Jorge e colegas. Assim, para ver se mais ou menos encaixa ou não, né, assim, todo esse contexto da aula. Por exemplo, eu estava lá no trabalho, tranquila ali, trabalhando, aí deu um impulso de ir na cozinha. Eu fui e presenciei uma cena que eu não gostei nada daquela cena. Por que eu não gostei? Porque me deu um sentimento na hora de raiva, de julgamento, e eu já saí assim, mudou o meu humor na hora. Não gostei. Voltei possessa para minha mesa. E ali eu vi que mudou meu humor, mudou a minha feição, meu semblante e tudo. E aquele sentimento reverberando ali dentro de mim. Tentei respirar, acalmar, mas eu vi que o meu humor já mudou, enfim, virou assim, deu outras características. E demorou para sair aquilo aquela energia ruim, digamos assim, de baixa vibração. Depois, passou um tempo, eu pensei assim, meu Deus, por que eu tô desse jeito? Para que isso? Tudo né? Mente com mente. Não externalizei, mas ficou ali. Nesse sim, agora vem a pergunta, aí depois passou. Agora vem a pergunta assim, se encaixa. A ideia de plantar na terra, a ideia é controlar esse sentimento, é ter brandura por esse sentimento que eu senti de raiva, de vontade de avançar na pessoa, digamos assim. É nesse sentido que é ter a brandura, o controle desse sentimento? Exatamente. Então, primeiro que você foi manipulada, né? Você teve uma sugestão de ir na cozinha. E você automaticamente se comportou como mandaram você se comportar. Não é? Isso aí é um processo de sutil, de obsessão. Porque sabia que chegando lá você ia se estabilizar. E você fez tudo conforme o figurino, né? Ele te sugestionou, você foi na cozinha, viu tudo e se comportou como ele quis.
Então, e nesse dizer momento, eu não estava presente, eu fui vulnerável a tudo aquilo, é isso? que você acha? Total. Agora observando, eu vi que eu fui uma patinha no jogo da coisa, da situação Então, toda. mas se na primeira etapa você recebe a sugestão de ir na cozinha e você para e fica brando, por que eu tenho que ir na cozinha? Não vou. Ou se você resolve ir na cozinha e você vê a cena, você fica calma, respira e vai reabsorvendo todo o conteúdo energético de raiva. E aí você pode fazer uma nova semeadura de paz, de equilíbrio, de compreensão daquilo que você está vendo, não é? De que você não é a dona do mundo, que as pessoas podem se comportar como elas querem e que seria bom você ter compaixão, não é? Aceitá-las como elas são, entendê-las. Aí você pode fazer uma nova semeadura, mas se você está dominada por todo esse tipo de energia ruim, de pensamento ruim, você não está semeando, você está, ou melhor, você está fazendo a mesma semeadura do passado, não é? Você não está herdando a terra para fazer uma nova semeadura, você continua na terra velha, resumindo. Tá, e se eu absorvo toda essa raiva, ela não vai perguntinha boba, mas que veio agora no para perguntar, para saber. Se naquele momento eu não, eu obviamente sentido daquela raiva, vontade de avançar e falar, ai, que raiva. Aí voltei para a mesa para tentar me concentrar no trabalho. Mas se eu pegar, agir de toda essa forma diferente, essa raiva, toda essa energia, tudo que está ali na corrente sanguínea, não acaba indo para algum órgão? E daí eu não acabo também prejudicando? Mas é o que aconteceu, não é? Foi porque Não foi o que depois eu você fiquei. fez? Foi o que Sim, você porque fez, daí você aceitou a raiva te dominou, a raiva entra pelos seus chakras e vai nos organismos, e a mitose celular e tudo mais, todos os seus sistemas começam a funcionar com o entendi. fluido da raiva. Você respira a raiva, circula a raiva pelas células sanguíneas, né? E tudo mais, todos os seus sistemas, seu corpo físico e teu chakra, ele está funcionando de acordo com aquela qualidade de pensamento. Foi exatamente o que você fez. Você não viu O o negócio é... depoimento da Helena? Que ela trabalhou com Não raiva vi. um dia, ficou toda dolorida. 3 dias dolorida. Foi o que a Ouvi. Helena fez também com ela mesma. Então, o Mas princípio se a estava lá Helena na fosse sugestão. branda, se a Helena fosse branda e falasse, por que eu tenho que ter raiva? Olha o que eu falei antes, né? É só uma coisinha que a gente faz um carnaval, não é? Eu tenho que ir em algum lugar e fazer um trabalho. Bom, eu tenho que ir no lugar e fazer um trabalho. Simples assim. Eu vou com amor e carinho. Chego lá e faço o trabalho. Se qualquer sentimento e qualquer pensamento contrário a isso vier, eu reabsorvo, eu não aceito. Eu fico brando e calmo, reabsorvendo essa energia e mudando meu pensamento para um pensamento positivo, como a Cris falou na aula dela. A mesma coisa você, não é? Agora, eu queria que você fosse mais além, você percebesse que você foi conduzida aí na cozinha, né, para que tudo isso acontecesse. Que você comece a vigiar seus pensamentos e a ficar desperta em tudo que você tem que fazer e como você tem que fazer, tá bom? E a aula é da Maria, eu estou aqui falando não sei porquê. Maria, pelo amor de Deus, socorro! Não, eu quis trazer exemplo para ficar também tirar essas dúvidas. Obrigada, desculpa. Pode falar, Cris. Maria, não, já, nosso tempo encerrou. Já é Mentira! 9h03 já. Barbaridade! Olha, Continuamos eu na vou aula continuar falando seguinte. aqui. Tá bom. Então tá, né? Vou encerrar aqui, fica essa reflexão. Só para, então, só não encerrar de uma maneira muito abrupta, né? Sim, não é, a gente continua na aula que vem. Isso. O assunto é bem E acho que, interessante. inclusive, a pergunta da Fabrícia foi muito interessante para fechar o assunto, porque é justamente disso, né? Eu falo do tomate, esse tomate é uma figurinha, né? A gente pegar o exemplo da nossa vida e encaixar para o que a gente traz aqui na aula, se questionar, porque não, cara, não adianta, não, o meu tomate vai ser diferente do de vocês.
Então, cada um lida com o seu tomate, cada um reconhece o seu tomate e tragam os tomates para a próxima aula para a gente conversar. Cris, tu quer fazer um encerramento ou alguém quer fazer um encerramento? Posso fazer sim. Uhum. Vamos lá. Então, tá bom. Então, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, firmar ainda mais essa conexão, né, com a espiritualidade amiga, sabendo da nossa responsabilidade sobre todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, que nós podemos sim ser senhores do nosso mundo e refletir sobre todas essas informações que chegaram para a gente hoje, agradecendo a Deus e a Jesus a grande oportunidade. E que toda essa informação se faça verdade nos nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Pai, de tudo que seja mal, que assim seja. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Até quinta. Boa noite, gente. Eu queria deixar um